Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é graças a esta primeira entrada de Jesus no templo, porque é a primeira vez que Jesus entra no templo, quando, para o preceito judaico, a partir do 8º dia, a mãe se apresentava para a purificação e o filho era apresentado para a cerimônia de circuncisão. Foi por causa dessa entrada de Jesus no templo que nós podemos entrar neste templo e em todos os templos espalhados pelo mundo inteiro, as catedrais, as basílicas, as paróquias, as capelas nas cidades, no campo, nas zonas rurais. Nós só podemos entrar para dar graças a Deus, nós só podemos entrar para prestar o nosso culto de adoração a Deus, porque Jesus entrou em primeiro lugar no templo. E a entrada de Jesus no templo, não só o templo físico, mas o templo do nosso coração, nos permite elevar a Deus o nosso culto de adoração. Não só o templo foi modificado com a entrada do Verbo de Deus na história da humanidade, nesse mundo, mas também o tempo. O evangelho que nós acabamos de ouvir é o evangelho que vem proclamado no dia 2 de fevereiro. Você sabe, a apresentação de Jesus no templo, esse evangelho é lido no dia 2 de fevereiro. Mas quando nós lemos esse evangelho, dentro do contexto que nós estamos vivendo nestes dias de Natal, eu quero me deter naquilo que está no início do evangelho, ou seja, a primeira frase do evangelho. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho. Esse termo aqui, completaram-se os dias, não é como se fosse fixado aqueles 8 dias, não é um mero cumprimento de uma regra ou de uma norma. O termo grego para completaram aqui é pletó. E esse termo, ele indica preenchimento, ele indica plenitude. Não é mais um tempo cronológico, como se completaram, passaram os dias e chegou o dia da purificação e de apresentar o menino. Não é esse sentido.
Mas esse completar aqui é porque, a partir de agora, com a entrada do Verbo de Deus no mundo, os dias são diferentes. Os dias não são mais iguais, porque Jesus entrou na história da humanidade. Os nossos dias, digamos assim, estão agora grávidos da eternidade. O tempo agora, a nossa temporalidade, ela está grávida da ação de Deus no mundo. O tempo agora comporta o Salvador. O Salvador entrou no nosso tempo. Então, não são dias que se esgotam, mas são dias que se preenchem. E aqui a gente precisa entender bem isso. Porque os dias agora, quando nós terminamos a nossa jornada de um dia, não termina na meia-noite, não se esgota, ele não desaparece. Mas esse tempo, ele nos leva na direção da finalidade das nossas vidas. Você está entendendo? Quando Jesus entrou no mundo, quando o Kairos, a graça de Deus, entrou na nossa cronologia, no nosso Cronos, ele mudou tudo. E ele deu para nós agora um novo sentido. Então, você não acorda e você não dorme mais da mesma forma, sem sentido. Mas os seus dias estão plenos da graça de Deus. Os teus dias estão repletos da graça de Deus, porque são dias com Cristo. E nós somos chamados a viver todos os dias com Cristo. Nós não somos chamados mais a viver sem o Cristo. Depois que o Cristo entrou na história da humanidade, nós precisamos viver os nossos dias com Ele, para Ele. A finalidade da nossa vida é viver para o Cristo, é viver com o Cristo, é deixar que Ele dê sentido à nossa vida. Embora você, na sua temporalidade, esteja talvez enfrentando as suas dificuldades, as suas tribulações, as suas dores, os teus sofrimentos, mas os seus dias têm sentido. Você não pode mais acordar e dormir de qualquer forma. Você não pode mais viver de qualquer forma, porque o Filho de Deus entrou no mundo e agora os nossos dias estão completos. Não falta nada. Repito, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, mesmo que você passe pela maior dificuldade, não te falta nada, porque a sua vida está plena, porque os seus dias estão plenos, porque Jesus entrou na nossa história. Jesus entrou na nossa temporalidade e os nossos dias agora têm um grande sentido. A sua vida, quando você acorda e se dispõe todos os dias a enfrentar a sua luta diária, as suas realidades próprias, tem uma finalidade na sua vida. A sua vida não vai na direção do nada. A sua vida não caminha de qualquer forma, mas a sua vida, ela está cheia de sentido. Então hoje, quando você deixar esta palavra cair no teu coração, completaram-se os dias. Os meus dias estão plenos. Os meus dias estão cheios da graça de Deus. Viva então todos os seus dias assim, porque agora todos os dias da sua vida não vão mais ter 24 horas. Eles não vão mais se finalizar nessas 24 horas. Porque se você está com Cristo, e se Cristo está presente na sua vida, basta um segundo e a sua vida já é plena, a sua vida já é repleta de sentido. Então, viva e aproveite cada momento para que a sua vida glorifique a Deus, para que a sua vida esteja unida à vida do Cristo, para que você glorifique o Pai do céu, unindo a sua vida inteiramente à vida do Cristo. E aí você vai poder cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, como nos lembrou a primeira leitura de hoje, dizer com os lábios e com a sua vida onde está a vontade de Deus, por causa da entrada do Filho de Deus no mundo, que agora deu sentido à nossa vida. Até aquilo que parecia não ter sentido, agora tem, por causa da entrada do Filho de Deus. Até você que já passou dias tenebrosos, difíceis, dolorosos, os seus dias estão repletos da graça de Deus, porque completaram-se os dias, porque o Filho de Deus entrou no mundo.
e Ele completa a nossa vida. Abaixa a sua cabeça. Coloque-se na presença de Deus, mergulhe agora a sua vida nesse mistério. O Filho de Deus se manifestou para que você vivesse uma vida plena, para que você vivesse todos os seus dias cheios de sentido, para que a sua vida tivesse sentido. Então mergulha hoje tudo que para você talvez até hoje não teve sentido, situações que você não encontrou sentido para elas, explicações, mergulha tudo isso agora em Deus, que entrou na história da humanidade. Com a chegada do Verbo de Deus, com a encarnação do Verbo de Deus, nós estamos agora plenos, cheios de Deus. E deixe que agora a presença do Senhor complete o seu coração, preencha a sua alma, dê vigor à sua vida, fortaleça os teus joelhos cansados, devolva a esperança para o teu coração, reanime você, reacenda no seu coração o desejo de amar a Deus, de buscá-lo acima de todas as coisas, de continuar a missão que Ele te deu, de permanecer de pé, fiel, amando-o acima de todas as coisas e dando a sua vida para Ele. Os teus dias têm sim sentido, e os teus dias terão sempre sentido, porque Jesus entrou na sua história para sempre. Você se levantou para estar com o Senhor para sempre, e Ele permanece do teu lado e permanecerá do seu lado até o fim. Obrigado, Senhor, por esta graça que o Senhor nos dá nesta Eucaristia, de acolher a tua chegada neste Natal, de acolher a tua entrada no mundo e na nossa história pessoal, para que nós realizássemos o plano de Deus, o projeto de Deus. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.